Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos conversar um pouco nessa noite sobre a palavra de Deus. Que o Senhor me dê força e graça para estar transmitindo a você o que Deus já falou comigo. Não vai ser uma pregação, nós vamos conversar aqui sobre alguns assuntos importantes. Eu quero abrir com vocês a Bíblia em João 3:36, depois em João 4:13 e 14, para a gente conversar um pouco aqui a respeito da habitação do Espírito Santo em nós e daquilo que a vida de Deus produz em nós, não é? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Graças ao Senhor por tudo. Capítulo 3, verso 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 4, versículo 13 e 14, por favor, os próximos versos. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvamos a Ti mais uma vez pelo privilégio de estar na Tua casa, pela alegria de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu quero transmitir ao coração dos Teus filhos. Peço que o Teu Espírito Santo envolva esse ambiente nesta manhã, e que a Tua glória manifeste e desça sobre as nossas vidas. Que o Senhor me capacite, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, e que os corações dos Teus filhos estejam preparados, qual terreno fértil, para receber a palavra que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, no nome do Senhor. Eu quero amarrar no mundo espiritual também todas as forças contrárias, todo o poder do inimigo, toda seta contrária. Ó Deus, que Tu possas estar tirando todo o espírito, ó Deus eterno, de dispersão, de incredulidade, de, ó Deus eterno, sonolência ou cansaço, que possa ser repreendido agora, e que a Tua palavra tenha lugar e livre curso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Os registros do capítulo 4, ele segue os registros do capítulo 3. Nós lemos o último verso do capítulo 3 e lemos 2 versos do capítulo 4. E eu queria conversar com vocês a respeito dessa vida que Jesus fala. Jesus vai dizer que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E aí voltamos para a palavra de Jesus, a mulher, não é? Jesus vai dizer para ele que esta fonte que ele estava falando dela, ela é uma fonte interior, e quando ela está na vida de alguém, essa fonte salta para a vida eterna. Então há uma conexão entre esse fluir desta água viva no interior com a questão da vida eterna, né? E é essa conexão que tentaremos fazer aqui. Há uma pequena declaração de que o Senhor, por causa da insurgência, e você vai ver isso no começo do capítulo 4, de muita perseguição sobre ele por parte dos fariseus na região da Judéia, capítulo 4 vai começar com isso, e o Senhor Jesus, ele tem que deixar a Judéia, e ele vai em direção a Galiléia. O texto vai dizer que era necessário, né, porque o caminho da Judéia para Galiléia era necessário passar por Samaria. Aqueles que veem nisso, não é exatamente uma indicação de que não havia tanta necessidade assim de Jesus passar por Samaria, mas que ele passou por causa daquela mulher. É claro que todos os caminhos de Deus, eles são caminhos, né? Todos os caminhos de Jesus, eles eram caminhos guiados pelo Espírito de Deus. Por onde quer que Jesus ia, era o Espírito Santo que o conduzia. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 10 que Jesus fez o que fez porque o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo o conduzia, e aqui nesse caso o Espírito Santo o conduz, né? E ele passa pela cidade de Sicar aqui nesse texto, né? Então, na última parte do capítulo 3 que lemos, nós encontramos aqui certas observações feitas por João Batista, não é? A seguir nós temos o comentário de João, o escritor do Evangelho de João,
né? E a partir de certo ponto desse discurso, que começa no versículo 33, você vai ter dificuldade de perceber quando é Jesus falando e quando é João falando. Parece que há ali uma mescla de palavras de Jesus e palavras de João, ou citação de João das palavras de Jesus, dentro desse texto aí. No entanto, é importante, né, notar que apesar dessa pequena referência que eu coloquei no versículo 36, essa referência intermediária, existe um espaço considerável entre o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Passa-se cerca de 9 meses entre um encontro e outro, e pelo que tudo indica, Jesus permaneceu durante 9 meses na Judéia, na região da Judéia, trabalhando, operando e ministrando na região da Judéia. Se você observar os outros 3 evangelhos, eles vão falar quase que de uma forma incisiva a respeito do ministério de Jesus na Galileia, né? Marcos, Mateus e Lucas vai falar mais do ministério de Jesus na Galileia, mas já João, ele faz questão de focar o seu evangelho no ministério de Jesus e aquilo que Jesus fez na Judéia, ou no seu relacionamento com o povo judeu. Então, a partir do momento em que Jesus encontrou com Nicodemos, no capítulo 3, em Jerusalém, aqueles 9 meses parece não ter existido, porque não temos nenhum relato de João. E em 9 meses muitas coisas acontecem. Agora observe, João está escrevendo o seu livro para trazer à memória dos cristãos quem é Jesus, não é? E ele está focando aqui em assuntos pontuais da vida de Jesus, que traz conexão com essa questão da vida eterna, que é a primeira parte do Evangelho de João. A primeira parte do Evangelho de João vai tratar da questão da vida, né? A segunda parte vai tratar da questão da luz e assim sucessivamente. Então aqui nós temos em foco, João está olhando para a questão da vida, e ele está falando aqui dessa vida eterna, dessa vida que, é claro, para entrar nela você precisa nascer de novo. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as verdades, principalmente no Evangelho de João, mas todas as verdades na Bíblia Sagrada, ela tem uma lei que a protege. Você não pode simplesmente tomar posse de uma verdade sem primeiro passar pela lei que protege essa verdade. Por exemplo, você quer entrar no reino de Deus, então há uma lei que protege essa verdade. O reino de Deus é uma realidade, mas para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, é impossível, você não pode entrar no reino de Deus. Então há uma lei e Deus protege essas leis. Então, na questão da vida eterna, se você quer ter direito à vida eterna, existe também uma lei que protege essa questão da vida eterna. Você quer entrar na vida, você precisa de fato entender o que Jesus está ensinando aqui, com essa passagem, com esse incidente com a mulher samaritana. E o tempo aqui, no Evangelho de João, ele não é importante. Quando você lê o Evangelho de João, uma coisa é muito importante você notar: a questão de tempo e de espaço perde-se completamente, porque João não está sujeito a isso. João vai falar de coisas transcendentes, porque ele está falando de Cristo, aleluia, como Filho de Deus, e Cristo como Filho de Deus, ele não está sujeito ao tempo, não está sujeito ao espaço na sua vida, ainda que era, né, uma existência humana, mas ele não estava sujeito a isso. E João quer passar essa visão para nós, que nós entendamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ao entender isso nós recebemos vida, conforme está no capítulo 20, no último verso do capítulo 20, né? Essas coisas que ele escreveu, disse João, ele escreveu com o objetivo de que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quando você crê que ele é o Filho de Deus, você vai receber a vida em você mesmo, e você vai passar a viver numa dimensão diferente de vida. Amém? Agora, veja bem, é importante entender que quando chegamos aqui no Evangelho de João, nós tocamos uma realidade diferente, se comparada com os outros evangelhos. João, nós entramos em uma realidade de coisas espirituais, e você vai ver que todo o contexto é um contexto espiritual, e te chama para a espiritualidade, te traz para a espiritualidade, né? Onde a geografia, onde o fator tempo não é levado em conta aqui. Então esses 9 meses não sabemos o que se passou. Agora, isso é irrelevante aqui dentro do contexto de João, não é? É completamente irrelevante. João está nos trazendo para algo tremendamente espiritual, e eu quero que você venha comigo nisso. Não sei se vai ser muito fácil, mas eu quero que você venha. Vou tentar usar palavras e usar pensamentos que sejam mais a linha, não é? Para que todos nós possamos entender isso aqui, não é? Então, veja bem,
nós entramos numa sequência de histórias espirituais. Quando você lê o Evangelho de João, você entra numa sequência de histórias espirituais. O primeiro milagre que Jesus faz é o milagre da transformação da água em vinho. Alguém disse certa feita, zombando disso, claro, e até um pastor, achei estranho, que o primeiro milagre que Jesus faz fosse a transformação da água em vinho. Com tanta necessidade das pessoas por aí, de ajuda em muitos sentidos, Jesus vai transformar água em vinho. O que isso trouxe de proveito, segundo esse pastor? Querendo julgar aqui a questão de Jesus ter começado seus milagres aí. Mas veja bem, sem o milagre da transformação da água em vinho, nós jamais poderíamos entender a vida eterna e as questões da vida eterna. Porque aqui, de uma forma figurada, nós estamos vendo exatamente a realidade de como é caminhar com Deus, andar com Deus e viver a vida de Deus aqui. Então, para que você entenda de fato o que passou com essa mulher samaritana, não é só falar a respeito da história. História a gente pode contar, mas precisamos da verdade, daquilo que está por trás e da lei que protege essa verdade. E chamar a atenção de cada um de vocês para entrar nessa vida, porque nós podemos frequentar uma igreja, nós podemos participar de várias coisas e mesmo assim não ter essa vida de Deus em nós, porque quando essa vida de Deus está em nós, algo muda, algo é diferente, você passa a olhar o mundo e as pessoas de uma forma diferente, não importa muitas vezes se você entendeu ou não a verdade. Muitas vezes não importa se você percebeu que tem uma lei que protege essa verdade, mas quando você entra pelo caminho de Deus e o Espírito te conduz a isso, você passa a viver uma realidade espiritual que você nem entende muitas vezes, e que você talvez nem tenha uma explicação para aquilo, mas está nas Escrituras, o Senhor explica, mas você não está entendendo, é um gozo que você não consegue entender. Quando essa vida de Deus entra em nós, ela joga para fora tudo aquilo que é morte, e a vida passa a reinar, algo de diferente passa a acontecer. Amém? Então veja bem, nós vemos então, nós nos encontramos saindo da história de Nicodemos e entrando na história desta mulher samaritana, né? Mas existe aqui uma conexão, como eu falei. Então existem 3 lugares aqui nesses quatro primeiros capítulos. Primeiro, você vai ter o milagre em Caná da Galileia, isso está na Galileia. Depois você vai ver o encontro de Jesus com Nicodemos em Jerusalém. E depois você vai ver o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, em Sicá, na Samaria. Agora, o que isso tem a ver e o que isso tem a ver conosco? O meu objetivo nessa noite de análise vai de Nicodemos para a mulher samaritana, tendo como pano de fundo a transformação da água em vinho. Estão aí comigo, irmãos? Não foram embora não, né? Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Então, veja bem, quando nós estamos no capítulo 2, na cena de Caná da Galileia, vamos voltar um pouquinho e liga aí a sua memória do seu entendimento bíblico e vamos tentar compreender aqui. Nós vemos o que? A transformação da água em vinho. Parece um milagre assim, né? Como disse esse pastor, mas esse milagre fala muito para a gente. Aquele sinal, aquele evento que aconteceu ali em Caná da Galileia, aquele incidente no casamento, onde Jesus participa do casamento, e uma coisa maravilhosa acontece ali, a transformação da água em vinho. Mas antes disso, você vai ver que há uma falência. Alguém errou no cálculo, o vinho acabou no meio da festa, não é? Alguém que fez o seu melhor para conseguir atender as demandas das pessoas, falhou no cálculo. E o vinho acabou, e a vergonha, a vexação, era uma realidade. A mãe de Jesus chega para ele e diz: olha, o vinho acabou. E ele vai dizer: mulher, ainda não chegou a minha hora, porque tenho eu contigo, não é? Então, você vê isso, que o melhor do homem não foi suficiente para atender a demanda daquelas pessoas que estavam ali, ok? Aí entra em cena o Senhor Jesus, que pega aquilo que ninguém achava que tinha valor, ou que era comum entre os homens, a água, e resolve o problema da festa. Agora, o segredo está nas palavras do mestre Sala. Ele vai dizer: olha, toda gente coloca o vinho bom primeiro, e depois, quando as pessoas já estão bem alegres pelo vinho, dá o inferior, porque a pessoa nem vai sentir a diferença.
Mas vocês não, vocês fizeram o contrário. O vinho que vocês serviram até agora é um vinho inferior. E vocês guardaram o melhor vinho para o final. Não estou entendendo esse negócio. Amém? Então veja bem, aí quando nós entramos no capítulo 3, olha para mim por favor, irmãos. Quando nós entramos no capítulo 3, nós entramos naquilo que é o vinho inferior. Nós vemos uma representação da religião em Nicodemos. Quem era Nicodemos? Alguém sabe aqui dizer-me? Alguém sabe quem era Nicodemos? Já ouviram falar dele? Nicodemos, ele era um fariseu, ele era príncipe, né? Ele era um príncipe em Israel. Ele era alguém que tinha a teologia em seu favor, alguém com profundo conhecimento das Escrituras, um teólogo, um instrutor, um fariseu, não é? Agora, você vê que o fariseu, na sua religiosidade, era o melhor que alguém podia apresentar. Só que quando ele chega para conversar com Jesus, o que acontece? Ele chega e diz assim: bom mestre, como um bom orador que ele era, ele vai no cerne, e ele diz: bom mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Que afirmação bonita, não é? Já pensou você como religioso chegar diante de Deus e falar essas coisas? Senhor, eu sei que tudo podes, eu sei que tu és poderoso, porque eu já vi tu fazeres na vida do fulano, do beltrano, do ciclano, já vi o Senhor fazer. Eu sei que tu és maravilhoso, o Senhor é tudo isso. E a resposta de Jesus para Nicodemos, ainda que Nicodemos não tivesse perguntado nada para Jesus, Nicodemos não pergunta, mas o texto diz que Jesus responde. Jesus responde dizendo: olha, necessário te é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E aí o Nicodemos, claro, ele escuta isso e fala: como é que é esse negócio? Como é que eu posso, depois de velho, voltar no ventre da minha mãe e voltar a nascer de novo? Isso é impossível. Agora você imagina um homem inteligente daquele chegar a essa conclusão, porque ele estava pegando a letra daquilo que ele estava ouvindo, porque pelo que Jesus disse ali a ele, necessário te é nascer de novo, dentro do contexto da mente daquele homem, que era um homem natural, um homem carnal, era um nascer de uma mulher, era o único nascimento que ele entendia, era esse. Ele não conhecia outro nascimento, só conhecia esse. Então na mente dele isso era impossível. Aí Jesus no verso 5 vai explicar para ele, não é? Olha, Nicodemos, eu quero dizer uma coisa para você. Necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Vamos tentar ver se a gente entende aqui, não é? E aí Jesus traça uma linha que separa esses dois mundos, o mundo da velha natureza, da velha carne, do mundo do novo nascimento, aquele que nasceu de novo. E Jesus disse assim: há uma separação entre os dois mundos. Você não pode desfrutar de coisas espirituais se você vive no mundo da carne. Você não pode desfrutar das coisas espirituais se você não nascer de novo. Agora, existe uma forma de você andar nesse novo mundo, é por meio do novo nascimento. Agora, para você nascer de novo, você precisa morrer para esse mundo aí. E observe que ali Jesus começa a dar uma lição ali, ele começa a falar a respeito das coisas, e Jesus vai dizer uma passagem que para mim marcou profundamente. Ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você quer falar sobre a lei de Moisés? Eu vou pela lei de Moisés explicar a você o quão terrível é a sua condição, Nicodemos. O quão difícil é aquilo que você está vivendo. Olha bem, o que representava a serpente? A serpente representava o mal, representava a maldição. A Bíblia vai dizer que maldito é aquele que é pendurado na cruz. E eu quero dizer para você que da mesma maneira, aquelas pessoas que foram picadas pelas serpentes abrasadoras, lá no deserto, e ao olhar para aquela serpente de metal que estava sobre uma haste, eles eram curados do seu mal. Da mesma maneira, eu, como filho de Deus, como filho do homem,
eu vou tomar o lugar de vocês, e vou ser uma representação de vocês, e todos vocês que olharem para mim, ainda que você esteja morrendo no seu pecado, você vai receber vida, não porque eu tenha feito qualquer coisa, mas porque, aleluia, essa vida vai ser transferida para você. Agora, entenda por favor, irmão, quando você pensa em vida divina, não é uma coisa que Deus pega e põe em você. Não tem como você fragmentar a vida divina ou cortá-la em pedaço. A vida divina é o próprio Deus vivendo em você. É algo inseparável de Deus. Quando a vida divina, ela entra em você, aleluia, você se torna parte de Deus. Aleluia, porque não tem como você desmembrar isso. Você separar uma coisa da outra. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer isso aqui no 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado. Então você observa aqui que Jesus está falando de uma maldição elevada, colocada na ponta de uma estaca. A representação da rebeldia, do pecado do povo, a consequência do pecado é colocada num ponto mais alto. Da mesma maneira, o Filho do Homem seria colocado num ponto mais alto, expondo a vergonha, a vexação, porque a morte de cruz era a pior morte. Paulo vai dizer isso, não é? Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, coloca para mim por favor, o Léo, e depois 2 Coríntios 5, 21, vamos ler esse texto por favor, porque eu tenho que correr, que eu quero entrar no que eu quero falar. Gálatas 3,13, por favor. Amém? Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo o quê? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito o quê? Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu não sei se você está entendendo isso, irmão, mas isso é altamente forte e poderoso o que Jesus fez por nós. Jesus está dizendo, Nicodemos, você precisa entender isso, que o pecado de vocês é tão pecaminoso e tão ruim, que o Filho de Deus sem pecado teve que se fazer pecado, para mostrar a condição de você no seu melhor, porque você representa, Nicodemos, o melhor que o homem pode produzir, mas você no seu melhor precisa entender que mesmo você está debaixo da maldição. Mesmo você está debaixo do pecado. 2 Coríntios, coloca para mim por favor, capítulo 5, verso 21. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, o que Deus fez? Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Oh, aleluia. Irmão, isso é maravilhoso. Às vezes nós não atentamos para essas coisas, mas o que Jesus fez por nós foi precioso demais e poderoso demais, e tem um efeito tremendo em nossas vidas quando cremos nessa verdade, quando passamos a viver esta verdade. Agora, vamos analisar um pouco. Eu não tenho tempo de parar em todos os detalhes, queria eu ter esse tempo, não é? Eu estive ministrando agora em Espanha, e lá foi assim gostoso, porque a gente tinha tempo para falar, não é? Era um culto que não tinha hora de terminar, então a gente estava no retiro, e a gente sentava numa roda e começávamos a conversar sobre Deus, e aí 2 horas passava, 3 horas passava, não é? E eu me lembro que depois de uma ministração de 2 horas, tinha um espanhol lá, terminou, o nosso irmão Raul, não é? Ele era descrente, mas eu creio no Senhor, que já aceitou o Senhor. Ele virou para mim e disse assim: pastor, está tudo muito bem, tudo que o senhor falou é muito verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, o senhor podia ter falado tudo em 30 minutos? Resolvi o problema. Aí toca eu sentar e conversar com ele, explicar por que em 30 minutos, não é? E desse gozo que a gente tem, porque hoje nós vivemos num tempo onde a pregação do evangelho, ela virou algo assim muito, não é? Tem que ser tudo muito rápido, porque eu tenho pressa, então não temos tempo de mastigar as coisas do Senhor. E
Para se entender as coisas de Deus, você tem que estar sem pressa. Para estar com Deus, você não pode ter pressa, irmão. Porque você não vai pegar o melhor se você tiver pressa. Está entendendo? Você não vai pegar o melhor. Eu estava orando essa semana lá na base, e é tão gostoso orar lá, uma presença de Deus tremenda. Eu estava orando, sei lá, eram umas 3, 4 da manhã. E eu estou ali diante do Senhor, o Senhor ali presente, a gente naquele envolvimento ali gostoso. E eu já estava, porque eu tinha trabalhado muito no dia anterior, e eu já estava mesmo desejoso de voltar para a cama novamente para dormir. Um frio terrível, uns 5 graus lá fora. E aí eu falei, não posso sair daqui enquanto a revelação não vier, enquanto o Senhor não falar comigo, eu preciso ouvir essa voz. E quando era 6 horas, 6:30 da manhã, o Senhor me visitou ali. E Ele começou a falar comigo, Ele começou a ministrar ao meu coração. Ele começou a me responder coisas profundas que eu não sabia. Ele começou a falar de coisas que transcendia a minha capacidade. Então, se a gente tiver pressa, a gente não vai alcançar o melhor, possivelmente não. Porque diante de Deus não pode se ter pressa. A própria Bíblia diz que quem crê, em Isaías diz que quem crê não se apressa. Fique tranquilo. Deus tem algo para nós, amém? Então, nós podemos dizer, quando pensamos a respeito dessa maldição e julgamento, que isso representou o pensamento de Deus sobre os homens. O que Deus pensa de você. Era como se Jesus estivesse dizendo, Nicodemos, você representa o melhor, mas o pensamento de Deus sobre você é de que você é alguém que está debaixo de maldição, mesmo sendo o melhor. Então a cruz, ela é o marco zero, porque tudo tem a ver com antes e depois da cruz. A cruz marca o fim de algo e o começo de algo. A cruz marca o fim de uma velha natureza, de uma velha criatura que cambaleava para tentar no seu melhor, agradar a Deus. A cruz marca o fim disso. Então você no seu melhor nunca agradarás a Deus. Deus nunca tocará você no seu melhor. Deus vai tocar em você por meio de Jesus. É por meio de Cristo que Ele vai chegar até você. Fora disso você não tem como ser tocado por Deus. Então a cruz marca o fim de um tempo, o começo de um novo tempo para a humanidade. Mesmo em 2 Coríntios, Paulo vai falar no capítulo 5 também, que quando Cristo morreu, todos morreram com Ele. Então a cruz marca o ponto zero, iniciou tudo ali. Ali tudo terminou e ali tudo iniciou. Alguns dizem que foi no nascimento de Jesus, eu digo que foi na cruz do Senhor. É o marco zero, onde o diabo foi vencido, o inferno foi vencido, a morte foi vencida, tudo foi vencido ali, amém? Tudo aquilo que era maldição e que representava a maldição de Adão, parou ali em nome de Jesus, e a partir dali já não teve continuidade. Então há uma abertura em Deus para aqueles que querem viver essa vida, amém? Então, quando nós pensamos em vida eterna, não sei se já parou para pensar nisso, a gente pensa só nessa vida, não é? E Paulo disse, olha bem o que Paulo fala lá no capítulo, lá em Romanos, não é? Ele vai falar no capítulo 15, se eu não estou em erro, se buscarmos a Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua preocupação com Jesus, em ter Jesus, é por causa apenas de coisas materiais, você é o pior de todos os homens. Porque as coisas materiais são detalhes em relação ao que representa as coisas espirituais. E é o espiritual que é mais importante, sim ou não? Amém? Então, assim sendo, o caminho é preparado então para a questão que será considerada a seguir, que é a questão da vida eterna. Jesus fala, então, no último verso, no verso 36, ele vai falar, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Está a ira de Deus sobre essa pessoa que não tem a vida. Então nós somos levados para Sicar, para uma mulher, e essa mulher chega ao meio-dia, imagina, Jesus está parado lá junto ao poço, solão quente, ele com sede, os discípulos vão para a cidade comprar comida, Jesus fica ali no poço. Uma mulher chega ao meio-dia para buscar água, imagina, pense você comigo, principalmente na Palestina, quem vai meio-dia buscar água? Calorão terrível. As pessoas vão de manhã ou à tarde, né? De preferência de manhã, para pegar aquela aguinha mais fresca. Quem já bebeu água da bica aí sabe como é que é. Aquela água fresquinha da manhã, não é? A mulher vai meio-dia, ela vai meio-dia porque ela não quer se mostrar.
Ela vai medir porque ela está decepcionada, ela vai medir porque ela tem algo nela de insatisfação e ela não queria encontrar com ninguém. Era uma mulher que estava mesmo numa situação difícil. E ela então ela vai buscar, não é? Água, e ela encontra, Jesus está lá e Jesus se dirige a ela intencionalmente e diz: mulher, dá-me de beber. Né? O espanto dela não é um espanto que às vezes a gente olha, mas por que ela ficou espantada? É um espanto que tem razão. Primeiro, ela era uma mulher. Segundo, ela era uma mulher samaritana. Samaritano e judeu não conversam, irmão. Não conversava. É a mesma coisa que você colocar um palestino com um judeu hoje para tentar dialogar. Um extremista do Hamas com um ortodoxo judeu. Coloca os dois para conversar e você vai ver que vai sair tiro para tudo quanto é lado, não é verdade? Então, era mais ou menos para você ter um contexto de hoje, na guerra que está diante de nós, o contexto de que estava ali Jesus, um mestre judeu, e aquela mulher revoltada, aquela mulher vazia, aquela mulher cansada. Você vê que quando Jesus fala da água viva, a primeira coisa que ela fala: Senhor, me dá desta água para eu parar de vir aqui. Esse negócio de vir aqui todo dia buscar essa água, isso para mim é um cansaço terrível. Eu estou tão desapontado com isso. E Jesus pede, e ela se espanta. E Jesus se introduz então a palavra e diz: ó mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água aqui, né? Você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede de beber, você pediria, e eu te daria a água viva. Não é? E ela vai, claro, ela, na mentalidade dela lógica, ela vai questionar: peraí, está falando de água viva, que negócio é esse? Você não tem o que tirar, você não tem um balde, não tem corda para tirar lá, né? Não sei se alguém já tirou água com o balde assim na corda, não é? Eu tirei muitas vezes água do poço com balde. Então você não tem balde, você não tem corda, como é que você vai dar? Onde você tem essa água viva? Não é? Você tem essa água viva? Então, olha, me dá dessa água viva aí. E Jesus então toca no ponto. Ele fala assim: então tudo bem, eu te dou da água viva, mas vai buscar o seu marido. Para a nossa conversa continuar, vai buscar o seu marido. Ela falou: então, mas peraí, eu não tenho marido. Como quem querendo esconder a sua vida, não é? Já me pegou. E Jesus disse: não, está certo, você não tem marido. Você teve 5, agora o que você tem não é seu. Não sei se ela tomou de alguém, mas não era dela, não é? E observe que ela distorce a conversa, como a gente faz quando o Senhor nos pega, não é? Porque muitas vezes o Senhor nos pega no nosso pecado e nos confronta no nosso pecado, e a gente muda de assunto na hora. Ela vai dizer: Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta, mas deixa eu falar uma coisa, vamos mudar de assunto aqui. Os nossos pais adoraram nesse monte, vamos mudar de assunto. A gente quer mudar de assunto quando o Senhor nos pega, não é? Mas o Senhor é firme, não é? Então, Jesus vai falar dela aqui sobre a questão da vida eterna, não é? Se eu for falar de todos os detalhes, a gente não consegue chegar no ponto em que eu quero, ok? Nem sei se conseguiremos. Então, vamos pegar aqui sobre o significado dessa vida eterna que Jesus vai falar com essa mulher. Olhando do ponto de vista doutrinário, o que é a vida eterna? É uma declaração. Vida eterna é uma necessidade de se ter internamente o que é de Deus. É a necessidade que todo homem tem de ter dentro dele o que é de Deus. Isso é vida eterna. Amém? Com base para tudo que é relacionado com Deus, com a vida, com a comunhão e com o serviço para Deus. Então, vida eterna, você não pode, por exemplo, fazer o que for para Deus se você não tiver a vida eterna. Isso não vai significar nada para Ele. Quem não entrou nessa vida, por mais que você faça um trabalho religioso, isso não vai representar absolutamente nada. Porque é a vida eterna que cria o dinamismo, que cria a energia, que cria o prazer de fazer, simplesmente porque a vida está fluindo em você. Por que você se levanta de manhã? Por que você vai atrás de trabalho? Por que você luta o dia inteiro? Porque você tem vida. Veja lá um defunto lá, deitadão lá. Fala: rapaz, você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, você não vai comer. Ele vai continuar geladinho lá do jeito que ele está. Está nem aí para isso. Aonde há vida, há necessidade de movimento, sim ou não?
a necessidade de fazer algo, a necessidade de se movimentar, a necessidade de se agir, e é isso que é a vida eterna. Quando a vida eterna de Deus está em nós, isso nos energiza. Aleluia, isso nos dá uma energia. Você vê um crente que está aí desanimado, quase morto, irmão. Até para orar ele levanta com o pé em cima da cama, assim, outro do lado ajoelhado. Sabe? Eu tinha um colega de seminário, e ele falava, esse negócio de orar dá muito trabalho, ele falava. Então ele ajoelhava com o joelho e o outro em cima, e depois ele só rolava para cima da cama, assim, já dormindo. Levantar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para orar, que isso? Eu quero mais é dormir e estar bem, e se eu pudesse, alguém falou assim para mim, olha, se me deixar eu passo o dia inteiro dormindo. Falei, e eu, hein? Aí eu tenho um versículo lá de Efésios 4 vai dizer, olha, tu que dorme, desperta, você desperta entre os mortos e Cristo vai trazer luz a você, diz Paulo lá em Efésios 4. Então essa luz de Deus, ela vai brilhar, ela vai vir sobre nós, não é? Então eu sou do tipo que gosta de pessoas mais enérgicas, que levanta levantando, não é? Levanta, bota um pé primeiro, prova se está frio, bota um dedo para fora. Estou falando isso em termos espirituais, em termos físicos, sei lá consigo, viu? Mas em termos espirituais isso é um grande problema, sim ou não? Então a questão com Nicodemos era a respeito de entrada no reino. A questão com a mulher samaritana é a respeito da entrada na vida. O reino de Deus é uma coisa, a vida eterna é outra coisa. São coisas que estão interligadas, porém são diferentes. O reino de Deus tem tudo nele. Tem coisas boas e más. Tem joio e tem trigo, sim ou não? Tem terreno que produz a 100 e terreno que não produz nada. Sim ou não? No reino de Deus você vai ter peixe bom e peixe ruim, sim ou não? Amém? Estão aí comigo ou não? Agora, a vida eterna não. Ou você tem a vida... Aleluia, tendo o filho, né? Jesus vai falar, quem tem o filho tem a vida, ou você não tem o filho e não tem a vida, e a ira de Deus está sobre você. Coisa terrível, né? Então veja bem, para que ficar debaixo da ira de Deus, se Jesus já o fez? Não é uma burrice nossa? Não, eu prefiro arriscar. Não é melhor ter Cristo e ter a vida? Eu digo sempre, irmãos, Deus não está com pessoas, Deus está com Cristo. Se você está em Cristo, logo você é nova criatura. Se você está em Cristo, logo Deus está em você. Se você está em Cristo, tudo acontece, é nele, aleluia. Então é um estado, é estar nele, é permanecer nele, é viver nele. Isso é maravilhoso, aleluia. Isso aí são questões doutrinárias. Eu poderia entrar no meio dessa questão doutrinária, e gosto, mas não tenho tempo para isso, deixa eu adiantar aqui. Então, muitas vezes nós queremos um relacionamento com Deus que é algo que vai muito além daquilo que temos normalmente. E isso é perfeitamente possível, você ter um relacionamento com Deus que transcende aquilo que você tem vivido. Você está feliz com a sua vida cristã? Está feliz com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você sente quando você ora que Deus te responde? Eu falei aqui que as verdades bíblicas têm uma lei que a protege. Deixa eu te falar de uma verdade bíblica que está em João 15. Jesus falou assim, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a oração, a resposta à oração penitente é uma verdade. Sim ou não? É ou não é? Quando o crente ora, Deus não responde, sim ou não? Ou vocês duvidam disso? Se duvidam, eu vou parar de pregar. Você crê que quando você ora, Deus responde a sua oração? Crê mesmo? Então escute lá. Existe uma lei que protege essa verdade. Isso é uma verdade, o que você disse é verdade. Quando o crente ora, Deus responde, porque é compromisso dele. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pede e recebereis, disse Jesus. Bata e vai abrir a porta, busque e você vai encontrar. Então isso é uma verdade.
Mas há uma lei que protege essa verdade, que é estar em Cristo, e a palavra de Cristo está em você. Você quer pedir o que você quiser e ser respondido? Então é muito simples. Ou muito complexo, depende do ponto de vista. Para mim é simples, mas no ponto de vista de alguns é complexo. Você precisa estar em Cristo. E a palavra de Cristo precisa estar enraizada em seu coração. Aleluia. Aí sim você pode dobrar o seu joelho e pedir o que você quiser. Aí você imagina, pastor, é o que eu quiser? Sim, é o que você quiser. Porque se você estiver em Cristo e a palavra dele estiver em você, todos os seus pedidos serão segundo a vontade dele. Um dia um pastor chegou para mim e falou assim: está escrito na Bíblia, tudo que eu pedi em oração crendo eu vou receber. Então, olha, para preparar o alicerce, eu estava em Portimão ainda, prepara o alicerce da sua igreja, pode já ver o lugar que você quer comprar, o terreno para você construir, porque eu já pedi, sabe quanto eu pedi? Não sei se eu pedi pouco, pedi $1 milhão, não sei, acho que é pouco, né? Eu pedi uns $100 milhões então, que aí eu dou $1 milhão para você construir a sua igreja. Eu falei, você está doido? As coisas simples assim, você chega e pede $100 milhões e isso vem à sua mão assim, então... Uau! Deus é o caixa eletrônico, quando você coloca o seu cartãozinho lá e o dinheiro sai. Eita, eu que tenho dificuldade com isso. Mas pronto, vamos voltar para a nossa história, deixar o irmão lá dos 100 milhões que queria me dar $1 milhão para eu construir minha igreja. E de fato nem ele conseguiu, nem eu consegui. Tão feliz. Mas voltando aqui, irmãos, há uma lei que protege essa verdade. Você quer pedir o que você quiser e receber, você precisa estar em Cristo. Como é que eu posso saber que eu estou em Cristo? É simples. É 2 Coríntios 5. Quem está em Cristo é o quê? É uma nova criatura, minha gente. Observe se você é uma nova criatura, é muito simples. O que é ser uma nova criatura? O que era importante, naquilo que eu pensava anteriormente, não penso mais. As minhas vontades não são mais as mesmas. As minhas emoções não são tocadas da mesma maneira que era anteriormente. Eu recebi uma vida nova de Deus em mim. O que era importante tinha valor para mim, já perdeu o valor. Hoje o que importa para mim é as coisas celestiais. Se eu estou bem com Deus, se a minha comunhão está certinha com Ele. Então, estando em Cristo, você se torna uma nova criatura. Aleluia. E as coisas velhas fizeram o quê? Passaram, tudo se fez novo. Oh, glória! É o novo nascimento, é a nova vida, é a vida eterna. É isso que o Senhor tem para nós. Eu amo isso, irmãos. Agora, como é que eu sei que as palavras de Deus estão em mim? A Bíblia responde, a Bíblia tem explicação para tudo, irmão. Em 1 de João, capítulo 2, está escrito, João escrevendo aos jovens, diz: jovem, eu escrevo a vocês, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno por causa disso. Quer ver se a palavra de Deus está em você? Você tem vencido ou perdido para o maligno? Quem vence na tua casa? Quem vence na tua vida? Quem vence nos seus negócios? Quem vence nos seus trabalhos? Quem sai vitorioso nas suas pelejas? Quem vence? Aleluia. Diga para mim quem está vencendo. O diabo está ganhando terreno, então a palavra de Deus não está em você. Se a palavra de Deus estiver em você, o diabo vai submeter a você. Como é que Jesus venceu o diabo? Pela palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha, esse reino do mundo eu te dou tudo se você prostrar e me adorar. Olha, Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Coisa linda, não é? Aí ele leva num lugar alto e joga-te daí para baixo, porque também está escrito que o Senhor teu Deus guardará você em todos os seus caminhos. Está no Salmo 91, para te guardar e proteger você, para que você não tropece. Jesus disse: Satanás, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Jesus usou um livro da Bíblia e 3 versículos de Deuteronômio. Os 3 estão em Deuteronômio. Usou apenas esses 3 versos. E o diabo o deixou, diz a Bíblia. Ele foi embora.
Como é que você pode vencer o diabo? Pela palavra de Deus, irmão. Se ela estiver em você, pode vir o que vier, pode enfrentar o que passar. Tem gente que morre de medo disso ou daquilo, de macumba, de feitiçaria, tem que fazer trabalho, descarrego disso, daquilo. Você não precisa de nada, você precisa da palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus na sua vida, na sua conduta, e você vai ver que Deus vai quebrar essas fortalezas. Se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo em você, pode pedir, eu te garanto, irmão. Ele vai fazer. Aleluia. Pode pedir a restauração do seu lar, Ele vai te dar. Pode pedir o que você quiser, porque são coisas segundo a vontade de Deus. Você nem precisa perguntar se Deus quer isso, a salvação dos meus filhos. É claro que Deus quer. Aleluia. Pode orar com fé que Ele vai te dar. Se você estiver nele e a palavra dele estiver em você, Ele vai mover, aleluia, para que isso aconteça. Oh, Jesus de Nazaré. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Você quer servir ao Senhor, irmão? Então esta verdade se aplica à sua vida. Você precisa da vida eterna. Ninguém pode fazer nada para Jesus sem ter vida eterna, irmãos. Você não vai estar fazendo para Ele, você vai estar fazendo para os homens, você vai estar fazendo para si mesmo, você vai estar fazendo para se mostrar, para se exibir, para dizer que você faz, mas não para Deus, não para Deus, não para Deus, porque enquanto a vida de Deus não estiver fluindo de você, você é incapaz de fazer seja o que for para Deus. Uau! Aleluia! Em Efésios 3:20, Paulo diz que esse poder opera em nós, esse poder da vida divina, não é? Capítulo 3, versículo 20, que diz que o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que faz o quê? Que opera em nós. Há um poder que opera em nós e através de nós. Há um poder que rompe com coisas espirituais. Acho que vocês não estão entendendo, irmãos. Vejo vocês aí olhando para mim. Por favor, em nome de Jesus, busque esta vida. Deseje essa vida. Busque de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aleluia. Você deseja conhecer o Senhor mais plenamente? Então, muito bem. Isso será possível somente sobre o mesmo princípio, o princípio do novo nascimento. Não tem como eu conhecer Deus se não nascer de novo, irmão, não tem jeito. Amém? Você precisa entrar na vida. Você precisa entrar na vida. Deus é espírito, os que adoram têm que adorar em espírito e em verdade. Você não tem como tocar Deus de outra maneira. A sua carne nunca tocará Deus, as suas emoções nunca tocarão Deus, nunca tocarão Deus. Amém? João 1,4 vai dizer que a vida eterna estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você quer conhecer Deus? É a vida eterna, irmãos. Entra na vida. Vive essa vida, deixa Deus operar um novo nascimento em você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E há duas coisas que precisamos notar sobre esta vida. Que é, essa vida, ela é uma vida ilimitada, ela não tem fim. A vida eterna não tem fim, irmãos. Quando você entra na vida, você já não morre mais. Aleluia, Jesus disse, aquele que tem a vida eterna já não morre mais. Uau! Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Você crê que essa vida nunca permitirá que você enfrente a morte? Pastor, mas eu vejo tantos crentes morrendo. Irmão, é um sono apenas. Daqui a pouco Deus vai despertá-los do sono, da morte onde estão, e eles vão ressuscitar para a vida eterna, para o gozo eterno. A morte não é o fim para o cristão, não, irmãos. A morte é o começo de uma entrada para algo muito maior, e aonde ninguém mais pode te alcançar. Não sei por que os crentes têm medo da morte. Não sei por quê. Porque se a morte de fato é o passaporte para a entrada para a eternidade. Porque depois que você morreu no Senhor, a Bíblia diz, bem-aventurado e santo aqueles que já dormem no Senhor, porque eles vão descansar dos seus trabalhos e as suas obras vão segui-los. E o texto vai seguir dizendo que sobre eles, esses não têm poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte. Oh, glórias a Jesus.
Aleluia. Aleluia. Então essa vida ela é ilimitada. E muitas vezes, essa vida, ela transcende o nosso entendimento. Nós não conseguimos entendê-la. É uma verdade tão profunda que a gente vive, experimenta, move-se nela. Aleluia. João vai dizer assim: agora nós conhecemos em parte, mas então quando chegaremos lá nós vamos conhecer totalmente. Aleluia, porque como Ele é, seremos, como Ele é, o veremos. E ele prossegue dizendo: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Viva uma vida de santidade, de pureza diante do Senhor, se mova nisso. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu avançar aqui e terminar, irmão, já estou chegando para o final. Tem muita coisa para falar, não dá prazo, mas eu queria pegar a última parte de tudo isso, aleluia, e falar um pouco a respeito da natureza desta vida. Essa vida, irmãos, ela tem a sua origem em Deus, porque Deus é o Senhor da vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa vida que está em nós é o Espírito Santo que nos foi dado. Ele é o agente da vida no coração do crente. E tudo isso, todas as coisas que eu falei aqui, tem a ver com Jesus Cristo, sua morte e tudo que Ele fez por nós. O foco principal aqui é a pessoa de Jesus. É nele que temos a vida eterna e é nele que nos movemos. Amém? Vamos buscar esta vida. Vamos deixar ser ministrado por esta vida. Vamos ficar de pé. Vamos deixar ser ministrado por esta vida maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Você quer a vida eterna? Convide o Espírito Santo para entrar no seu coração. Convide o Espírito Santo para vir a você. O Espírito é o Espírito de vida. Paulo vai dizer que o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Esse Espírito de vida que está em nós. Amém? Cadê o pessoal do louvor? Pode subir, nós vamos orar, nós vamos cantar e já vamos orar. E eu sou grato a Deus, porque esta vida, posso vê-la fluindo em vocês. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando aqui, irmãos? Está falando a respeito de algo que está dentro de nós. Em João 7, 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede de Deus? As fontes dos céus estão abertas, irmãos, para todos nós. As fontes da vida eterna estão abertas, estão jorrando para nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Aleluia. Jesus está falando aqui com a mulher samaritana: olha, essa água vai gerar dentro de você uma fonte que salta para a vida eterna. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito de Jesus está neste lugar. Ele é o Santo Espírito. E Ele quer gerar esta vida dentro de você, esse prazer, essa alegria de sentir Deus e de ter Deus. Aleluia. Essa fonte de água viva que João fala, que Jesus fala, João diz que era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Mas Jesus já está na glória, o Espírito Santo já está aqui, a presença dele já está neste lugar, nós podemos senti-lo totalmente em nós.
Não sei se você pode sentir isso, mas se não estás a sentir, quero que você curve a sua cabeça em oração e nós vamos, neste momento, buscar a presença do Espírito. Em alguns minutos, eu quero que você despoje nesse momento de tudo. Faça como aquela mulher, deixe o cântaro na beirada da fonte. E começa a declarar essa vida que nasceu, que foi gerada e que foi colocada dentro de você. Eu não consigo entender um cristão que permanece triste, que está constantemente triste, desanimado, se essa vida traz energia para nós, se o Espírito Santo é a força que move em nós, que move em nossas vidas, em nossos corações. Oh, bendito Espírito Santo, como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso estar aqui na Tua presença, Espírito de Deus. Vem neste lugar, venha gerar vida no coração desses crentes, Pai. Dê uma experiência profunda com o Senhor, que essas pessoas possam Te conhecer, Deus, que essas pessoas possam Te ver. Aleluia. Que eles possam viver esta vida do Senhor, Pai. Fonte de vida. Aleluias.